Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. E o São Paulo está muito próximo de anunciar seu maior patrocínio da história. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bora falar agora sobre o São Paulo para repercutir uma informação que mexeu com o torcedor tricolor ao longo da sexta-feira. Houve quem dissesse que o São Paulo assinaria ao longo do dia o contrato com a Superbet, casa de apostas esportivas que já é a patrocinadora master do tricolor. A prorrogação do vínculo está acertada com cifras gigantes. São Paulo vai ter direito a um valor fixo de 678 milhões de reais por 6 anos. Esse valor é fixo, se todos os bônus forem alcançados, o tricolor se aproxima de 1 bilhão de reais. Antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa do departamento de marketing que admitiu que as negociações estão praticamente sacramentadas, já naquela fase de trocas de minutas de contrato. E assim que isso tudo for formalizado, possivelmente na semana que vem, haverá a assinatura do contrato e uma baita divulgação. Afinal de contas, trata-se de longe do maior contrato já assinado em toda a história são paulina. Tricolor que terá direito a 78 milhões de reais fixos nesse ano. Esse valor vai aumentando de forma gradativa até que em 2030, no último ano do vínculo, ele alcança 140 milhões de reais, repetindo, 678 milhões fixos pelos 6 anos, 1 bilhão de reais se todas as metas forem alcançadas. O que tem de verdade nessa história aí do Arboleda no Grêmio? Teria pedido para ser negociado? Eu quero trazer detalhes e bastidores para vocês. Mas antes, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos. Todos os dias tem informações aqui para vocês, muito mercado da bola. Bom, muita gente perguntando, o Arboleda vai sair do São Paulo, o Arboleda tá querendo sair, o Arboleda é um jogador que pediu para sair, né? Pediu para ser negociado, tem oferta do Grêmio. De fato, o Grêmio mandou uma oferta para o Arboleda e essa oferta foi recusada. E por que que o São Paulo recebeu essa proposta do Grêmio pelo Arboleda? O Grêmio estava procurando um zagueiro, isso antes da contratação do Wagner Leonardo, zagueiro que era do Vitória, que inclusive já estreou, já fez gol e tudo mais, né? A ideia do Grêmio, buscando um zagueiro no mercado, era utilizar uma dívida que o São Paulo tem com o Grêmio na compra do Ferreirinha. O São Paulo, inclusive, foi acionado na CBF em relação ao atraso dessas parcelas e ainda não está solucionado esse caso, né? O Grêmio tem, o São Paulo tem essa dívida com o Grêmio e aí, para tentar solucionar, fez uma oferta tentando contratar o Arboleda. Só que o São Paulo recusou essa proposta e falou: o Arboleda não é um jogador que está para venda. E aí surge a informação, né, vinda de um colega do Sul, dizendo que o Arboleda foi até a diretoria de São Paulo e pediu para ser negociado. Falou: olha, final dessa janela aí do estadual, essa janela especial aí, hora de fazer um movimento e ir pro Grêmio. Conversei com 3 fontes diferentes de dentro do São Paulo que me garantem que o Arboleda não fez esse movimento de pedir para sair do São Paulo. E o São Paulo também não tem interesse. Eu perguntei, se chegar uma nova proposta do Grêmio e aí, de repente, tiver um negócio interessante, São Paulo faz negócio com o Grêmio pelo Arboleda? A resposta foi: André, não faremos negociação com o Grêmio pelo Arboleda. São Paulo está se movimentando, está tentando captar recursos, né, para amortizar, para pagar essa dívida com o Grêmio. Obviamente São Paulo vai pagar essa dívida com o Grêmio, mas não vai ceder o Arboleda, não vai negociar o Arboleda. Não houve esse contato do Arboleda ou dos representantes do Arboleda para a negociação, para a saída do São Paulo nesse momento. A Arboleda fica e a Arboleda não pediu para sair. Então essa é a apuração de 3 pessoas diferentes da diretoria do São Paulo, 3 fontes distintas. É essa a informação que eu tenho para vocês nesse momento. E o Arboleda terminou o Campeonato Paulista jogando como titular e jogando muito bem. O Campeonato Paulista, no quesito desempenho do Arboleda, foi um desempenho satisfatório. Então tem toda aí Libertadores, tem Brasileirão, Copa do Brasil, todas as competições aí que o São Paulo vai disputar no restante dessa temporada. Mas fato é que neste momento não há nenhum movimento interno para uma saída do Arboleda do São Paulo neste momento. Certo? Vamos dar uma de Zubeldia aqui, nós 3. Nós temos o Sport sábado em casa, certo? Depois de 3 semanas.
Eu acho que não tem dúvida que vai o time principal, né? Quarta-feira, 4 dias depois, Córdoba contra o Tajeres. Também não tem dúvida alguma que vai o time principal. Aí, entre o Tajeres e o Alianza Lima, tem um jogo contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte no final de semana. Então vamos dizer assim, vai. O Lucas está até machucado. Vamos ver se ele até Córdoba estava melhorzinho. Mas vamos lá. O Oscar jogou contra o Sport, vai para Córdoba e depois, entre o jogo de Córdoba e o Alianza Lima aqui no Morumbi, ele tem o Atlético lá, talvez na estreia do sintético da Arena MRV. Vai o Oscar para Belo Horizonte ou não vai, Oscar? Vai, mas vai passear só. Vai lá conhecer a arena, vai pro banco, vai dar uma tranquilizada. Eu acho que com o encaixe do 3-5-2, se é que na cabeça dele funcionou, eu acho que o 3-5-2 tem vários. A gente tem vários meios de montar esse 3-5-2, né? A gente, cara, se a gente pensar ali que a gente pode fazer um 3-4-3 também, a gente tem André, Luciano e Ferreirinha, que tipo assim, pô. Sim. Não são as nossas melhores valências, talvez, mas é uma valência de respeito. É o André que gladeia, o Luciano com poder de fogo e o Ferreirinha. A gente vai pecar um pouco em construção, mas vai ter muita força em contra-ataque e finalização. Então, eu acho que bem montadinho, assim, bem planejado, dá para a gente manter uma base no 3-5-2, um padrãozão bonito, e daí para frente a gente alternar, até entrar com o quarteto, caso precise. Enquanto o Palmeiras também não teve Caleri, André e Luciano, não foi isso? Foi, primeiro jogo. O 0-0. Foi isso, não foi? Foi. Isso. Então, eu acho que dá pra gente... A gente tem alternativas, assim... o banco nosso, ele fica um pouco atrás em entrega, talvez, técnica e de competitividade, mas eu acho que dá pra gente manter um bom nível, sim. E, cara, 2 jogos por semana entra naquilo que, tipo assim, vamos supor, a gente tá ali beirando junho, as coisas não estão indo bem, eu vou arriscar o Oscar a jogar 7 jogos seguidos? Não posso. Eu não posso. Tipo assim, eu tenho que preservar o cara que talvez me deu o bicho, sabe? Me deu os 3 pontos. Agora com o Lucas vindo com essa lesão, talvez se na minha visão o Lucas poderia jogar 3 a 4 jogos seguidos para ter ali algum de descanso, agora é 2. Porque ele tá vindo de uma lesão no joelho. No joelho, se eu não me engano, né? Isso. Ele tá vindo de uma lesão no joelho que vai incomodar, vai continuar incomodando até algum momento, até passar de vez. Então eu acho que ele vai ter que ter cuidado, sim, e vai ter que confiar nas peças que ele tem. Confiar na boa fase que o André estava, porque agora já deu uma acalmada, né? Torcer para o Caleri voltar no mesmo ritmo, que a Libertadores traga o empenho dele de volta. Eu acho que ele tem um bom elenco para conseguir manter aí uma boa pontuação até julho. E você, Renan? Eu lancei esse jogo do Atlético, porque talvez já seja a primeira armadilha nessa sequência de 20, né? Seguidos, que é entre 2 jogos da Libertadores. Mas é aquilo. Mas o Atlético vai estar na Libertadores também, né, Arnaldo? Sul-Americana, né? Que é aquilo, né? O Sul-Americana, mesmo classificando, o calendário é igual, é isso que você está falando, é isso mesmo. Sim, ele vai ter. Eu vou até pegar o jogo aqui do Galo na mesma semana para a gente ver onde ele vai. Mas, assim, a questão é que na Sul-Americana, normalmente, isso acontecia quando o São Paulo jogava, em alguns jogos, pelo nível técnico do adversário, você dá uma certa arriscada, você vai com reserva. O Dorival fez bastante isso, né? Na fase teve um ano também, Arnaldo, que a primeira fase toda o São Paulo jogou com time reserva, não sei qual ano que foi, e se classificou em primeiro com baita tranquilidade. Na semana que o São Paulo joga contra o Tajeres em Córdoba, o Atlético também joga, só que o Atlético joga na terça contra o Cienciano do Peru. E assim, se for no estádio do Cienciano, lá em Cusco, conheço bem lá, Machu Picchu, meus tempos mais alternativos, se é que vocês me entendem, né? Mochileiro, tal, uma coisa, quando eu tinha mais tempo, literalmente, lá é uma altitude chata, viu, velho? Só é chato a altitude, o resto tudo é bom.
Mas se for no campo do Cienciano mesmo, vai ser chato. Mas é na terça, né? E o jogo com o São Paulo seria no domingo seguinte. Enfim, mas tem também Atlético, como o Wilson falou, jogo no meio da semana contra o Cienciano pela Sul-Americana. Mas e aí, Renan, você também acha, como o Wilson, que consolidando o sistema fica um pouco mais fácil você revezar o time e até minimizar o efeito de um banco mais fraco que o ano passado? Sem dúvida nenhuma. Ele encontrou um time que dá para ele a tranquilidade, uma sustentação defensiva muito boa, e o que ele vai poder variar ali, e variar lá atrás também, porque desse desequilíbrio que tem o plantel de São Paulo, eu acho que não serve para você olhando para trás, você olhando para o sistema defensivo. Você pode ali, Alain, Sabino, Arboleda, Ferrarese, o Juan, quem você colocar, laterais esquerdos. Nós temos 2, que quem você fechar o olho também, com características diferentes, claro, mas você fecha o olho, coloca, tá certinho. Ala direita, na minha opinião, a mesma coisa, né? Um mais volúpia para frente, o outro um pouco mais experiente, enfim. Agora, quando você olha para frente, e agora, por isso que é importante também a volta do Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo volta num momento importante sem o Pablo, né? Ele, que é um jogador experiente. Mas quando o Ilcinho fala, o Oscar vai lá para Belo Horizonte para conhecer a arena lá do Atlético, depende dos 2 primeiros jogos, foi o que eu falei antes. Pô, você vai jogar em casa contra o Sport, com todo respeito ao Sport, que eu gosto muito. Pô, joguei lá, adoro o clube, adoro as pessoas em Recife. Só que você tem que ganhar os 3 pontos, né? Tem que ganhar os 3 pontos. Que você tem, Arnaldo, exato. Qualquer pensamento que você tenha dentro do campeonato, se é para ser campeão, Libertadores, ou para não ser rebaixado, você tem ganhado o Sport em casa. E se você não consegue uma vitória nessa estreia contra o Sport em casa, o jogo seguinte do Brasileirão passa a ter uma responsabilidade maior. E eu volto naquilo, é um treinador que vive cobrando. Seu amigão, a gente precisa ganhar, você deixa o cara que vai pifar o meu atacante no banco, ou de fora, né? Então, tudo fica condicionado a esses 2 resultados, né? Tendo em vista que o jogo seguinte contra o Alianza Lima é em casa, certo? Isso. Então, na teoria, seria isso mesmo. Tira o Oscar, mantém o modelo, só que tira o Oscar, quem sabe o Lucas ali esteja melhor. Eu não colocaria o Lucas nesse primeiro jogo, não colocaria. Quem sabe no da Libertadores, mas nesse primeiro do Brasileiro não colocaria, já tem um tempo já que ele não está treinando, desde o jogo contra o Palmeiras, então não colocaria, dava aí mais uns diazinhos para ele, né? Então daí, nesse você recolhe o Oscar e muda ali o André, Ferreira, muda um pouco a característica, mas vai de Ferreira, enfim. Na teoria, seria essa a opção, e perfeito. É disso que a gente estava falando antes, é sobre isso, o planejamento que deve ter já na cabeça da comissão, da diretoria, tudo certinho, já planejado. Ó, nós vamos fazer assim, assado, nós vamos para lá com tal time, na volta a gente... em condições normais. Nisso aí, há também o risco, né? Arnaldo, vamos bater na madeira aí, procurar uma madeira para bater, a cadeira aqui é de madeira. Há o risco, né, de lesão, né, cara? Não, de novo não. Você, correu tudo como planejado, Oscar, nesse jogo contra o Atlético, nesse possível estreia do gramado sintético lá da Arena do Atlético, você tá fora. Mas vamos ver os resultados. Quero falar agora sobre James Rodrigues, a principal estrela da seleção colombiana. Foi perguntado, depois da derrota por 2-1 para o Brasil, nessa quinta-feira no Mané Garrincha, por que não deu certo no São Paulo? E o James apontou o dedo para Dorival Júnior. O James disse o seguinte, quando perguntado sobre o São Paulo, abre aspas, por que eu não joguei? Fácil, tem que perguntar para a comissão técnica, no caso do Dorival Júnior. Nunca tive mágoa de ninguém, até falei um pouco com ele e está tudo bem, para mim, assunto resolvido, fecha aspas. Para o torcedor do São Paulo é que esse assunto não está tão bem resolvido, jogador que já jogou apenas 22 vezes, com 2 gols e 4 assistências, salário astronômico, pênalti perdido em decisão, também se recusou a bater um pênalti em uma outra decisão, enfim, passagem para lá de tenebrosa do James enquanto atleta do São Paulo. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo.
Então o Tricolor está muito próximo, né, de estender seu contrato com a Superbet até 2030. E esse novo contrato deve render ao São Paulo 678 milhões de reais fixo. E se o clube bater algumas metas, esse valor pode chegar em 1 bilhão de reais. Então, ótima notícia aí, né, galera? O São Paulo que vem se reestruturando com essa extensão de contrato com a Superbet, já aprovou, né, o fundo de investimento que deve quitar suas dívidas bancárias, e assim o São Paulo diminuiu os juros em quase 50%. O São Paulo também deve anunciar nos próximos dias uma parceria com o empresário grego Evangelos Marinakis, que deve investir mais de 600 milhões de reais na base do São Paulo. Então, de pouco a pouco, né, pessoal, o São Paulo vem fazendo alguns contratos importantes. E apesar de alguns comentaristas e alguns torcedores criticarem a futura parceria do São Paulo com Evangelos Marinakis, eu acho um bom negócio, né, galera? Até porque o São Paulo deve triplicar suas vendas com jogadores e o contrato deve durar 10 anos. Então, na minha opinião, um ótimo negócio, até porque o São Paulo não pretende virar SAF nos próximos anos. Mas o São Paulo também tem que ver, né, pessoal, tentar economizar de algum jeito. Por exemplo, o zagueiro Juan, se o São Paulo querer comprar o zagueiro, vai pagar 27 milhões de reais no meio do ano, e o volante Marcos Antônio, 25 milhões de reais. Então não vale a pena, né, pessoal, o São Paulo pagar um valor tão alto por um zagueiro e por um volante. Até porque o São Paulo deve fechar um pré-contrato aí com o volante Thiago Mendes, que deve chegar livre no mercado no meio do ano. O Pablo Maia também, né, pessoal, no meio do ano deve estar retornando. Então não faz muito sentido o São Paulo tentar comprar esses jogadores, já que atravessa uma grande crise financeira. O São Paulo que pretende fechar com superávit esse ano de mais de 44 milhões de reais, se conseguir bater algumas metas, né, pessoal, principalmente de vendas de jogadores. Mas para isso, né, pessoal, precisa de um treinador que utiliza mais a base, porque o São Paulo precisa revelar e futuramente vender esses jogadores. E a gente vê o Zubeldia não dando, né, pessoal, oportunidades para esse jovem, como o Rian Francisco, o Ferreira, o Mike. Aí acontece como o William Gomes, né, galera? Foi vendido por apenas 55 milhões de reais, muito por falta de oportunidades. Então o São Paulo agora que tem um tempo aí para trabalhar, que volta a campo agora só no dia 29 contra o Sport. Vamos ver se o time evolui, né, pessoal? Senão o Zubeldia em breve deve ser demitido. Já vai fazer quase um ano no comando do São Paulo. Já foi eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores e esse ano do Campeonato Paulista. Então, na minha opinião, é um treinador muito fraco. É um time que vem jogando muito mal, né, galera? Muito mal treinado. Mas vamos ver nessa estreia do Campeonato Brasileiro e da Libertadores se o time mostra alguma evolução, né, pessoal? O São Paulo já observa alguns treinadores no mercado, como o Tite, o Renato Gaúcho, o Fernando Diniz, o Paulo Pesolano e até o Dorival Júnior. Mas vamos ver, né, pessoal, nos próximos dias a evolução do São Paulo. E sai uma especulação, né, que o zagueiro Arboleda poderia estar de saída para o Grêmio, mas o dirigente do São Paulo já negou, né, galera? Não pretende liberar o zagueiro. E na minha opinião faz bem o São Paulo, porque o Arboleda é um ótimo zagueiro e o São Paulo dificilmente ia contratar, né, pessoal, um zagueiro do nível do Arboleda. Até porque o São Paulo atravessa uma grande crise financeira. E alguns comentaristas seguem falando que o São Paulo vai ter mais dificuldades esse ano que no ano passado, né, por falta de elenco. Mas eu já mostrei no vídeo de ontem, né, galera, as várias saídas que o São Paulo teve no elenco. E os únicos jogadores que poderiam fazer falta é o Rafinha, né, o Michel Araújo, o Nestor, o Ayrton Rato, mas vários desses, né, pessoal, já não vinham jogando tão bem e vinham sofrendo muito com lesões. Então, na minha opinião, né, o elenco do São Paulo não sofreu tanto assim com essa saída, mas o que falta é um treinador que utiliza mais a base, que utiliza o Rian Francisco, né, pessoal, o Mike, o Ferreira, que na minha opinião, se tem mais chance, provavelmente vai render muito com a camisa do São Paulo. E o Tricolor vai estrear no Campeonato Brasileiro no dia 29, né, no próximo sábado, jogando em casa contra o Sport. Depois o São Paulo estreia na Libertadores no dia 2, jogando fora de casa contra o Talheres. Depois joga pelo Campeonato Brasileiro fora de casa contra o Atlético Mineiro e depois joga em casa contra o Alianza Lima pela Libertadores. Depois joga em casa contra o Cruzeiro e fora de casa contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias.
Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!